É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Fernando Norato Barbosa, que é economista-chefe do Bradesco. Fernando, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite. E vamos falar da economia, que é um grande desafio hoje, mas eu acho que a gente tem dois focos de atenção. De um lado é ritmo de crescimento, tivemos hoje IBCBR, PIB superando expectativas, inflação ainda alta, juros um patamar muito elevado, dúvidas quanto ao mercado de trabalho. E de outro é a questão fiscal. E as duas estão interligadas, sendo que no caso da situação fiscal, tem ainda o componente político, não é? Nós estamos para ver se o Congresso decide derrubar ou não o decreto do governo. Eu queria saber como é que você vê esses dois focos, quais seriam as perspectivas? Dá para ter acomodação de um lado, se equilibrar do outro? É interessante, Denise, e de novo, obrigado pelo convite. A economia brasileira está surpreendendo há 5 anos. Faz 5 anos que o PIB cresce mais do que os economistas projetam, né? E isso tem sido recorrente por várias razões, a gente pode explorar aqui se tiver tempo, mas parte das razões tem a ver sim com alguns estímulos fiscais, com alguns gastos públicos que fizeram a economia avançar mais rápido do que se imaginava. Isso está na raiz desse crescimento um pouco mais forte, que é positivo. O desemprego está no menor nível praticamente da história, a geração de empregos formais tem crescido, a formalização ganhou tração nos últimos meses, então tem um componente muito positivo, mas tem efeitos colaterais, né? Um dos efeitos colaterais, obviamente, quando você gasta mais, é a inflação. E a inflação acelerou, né, nos últimos anos, como você tem destacado aqui, e essa aceleração da inflação é que fez com que o Banco Central praticasse esse juro tão elevado, tem Copom essa semana, que de alguma forma, olhando para frente, é o que vai esfriar um pouco a economia, porque essa força que a gente viu nos últimos trimestres, ela vai encontrar agora pela frente uma Selic, um juro real, como a gente fala, de quase 9% e vai esfriar a economia. É nesse contexto que entra um pouco da discussão fiscal também, porque à medida em que a economia esfria, né, o governo não fez grandes medidas de ajuste do lado das despesas. É verdade que o ministro Haddad até contingenciou os 20 bilhões, bloqueou 10 bilhões no último relatório, mas sem grandes cortes de despesa e economia esfriando, as receitas do governo não crescem tanto, e aí vem o fatídico dia do pacote do IOF, que você também destacou aqui. Então, acho que esse é um pouco o panorama que a gente tem. É uma economia que ela está muito bem ainda, né? Vai perder um pouco de tração com a taxa de juros que a gente tem visto, e um governo que precisa entregar as metas fiscais, são duas, metas de despesa e metas de resultado primário, nesse ambiente de Congresso que está longe de ser trivial. Então, acho que eu diria assim, o que os mercados vão precificar, o que os economistas vão discutir nos próximos meses, aliás, hoje ainda tem a votação do PDL, né? O que os economistas vão discutir, que os mercados vão precificar, é justamente essa combinação do quanto a economia esfria vis-à-vis o espaço que o governo tem para fazer o ajuste fiscal. Agora, dos dois lados, eu acho que faltou uma estruturação mais profunda da atividade, porque esse crescimento vem muito de medidas para impulsionar mesmo, de uma forma artificial. É aquela história do voo da galinha. Isso veio do governo Bolsonaro, no pós-pandemia, que veio com uma série de medidas para estimular, entrou auxílio emergencial, mesmo que eu não precisava mais, isso deu impulso e acabou também pressionando a inflação, porque aumentou a demanda. Depois o governo Lula repete esse processo, tenta sustentar a economia na contramão da elevação dos juros, talvez facilitasse o trabalho do Banco Central, mas não teve uma mudança estrutural, um crescimento forte de indústria, de competitividade, qualificação de mão de obra, tem emprego, mas tem esse lado pegando. E do outro não tem uma reestruturação. Agora, o fiscal talvez fosse mais importante hoje, não é? Você destacou bem, não tem muito milagre, né? Se você cresce muito pelo consumo e o investimento não acompanha, uma hora os gargalos da economia vão aparecer. É o que a gente fala, é fácil crescer ocupando ociosidade. A economia estava um pouco fraca, você dá os estímulos, ela cresce e aí tem esses vazamentos para a inflação, para as contas externas. As contas públicas, de novo, como que elas entram nessa equação? À medida em que você tem uma taxa de juro muito alta, né, e um governo que não tem um resultado primário forte, o governo a rigor tem um déficit primário, essa combinação faz com que a dívida pública cresça. À medida que a dívida pública cresce, os investidores ficam com receio, né, em relação a essa dinâmica da dívida pública, e o real, né, a moeda, o dólar aqui, ele ganha do real, o dólar ganha do real, o real se enfraquece. E aí a inflação aparece. Então, desse ponto de vista, você tem toda a razão que se houvesse um compromisso mais firme com o ajuste fiscal, e para ser preciso aqui, o mercado não está exigindo, não está esperando um ajuste dramático, draconiano. Ele quer sinais de que as contas públicas nos próximos anos vão estar equilibradas e a dívida pública vai parar de crescer. Se esses sinais emergem, o que acontece?
a gente vê o risco de mercado cair, a taxa de câmbio possivelmente apreciar, os juros caem e a economia pode voltar a crescer um pouco mais facilmente, especialmente investimento. Porque o grande problema da alta de juros é que ela bate no investimento, que é o que a gente esperaria, né? Que de alguma forma pudesse fazer a economia crescer de forma mais sustentada. O lado Mas é ruim inevitável, dos juros, o Banco Central tem que combater a inflação. E o remédio é amargo, mas é um remédio que ele precisa implementar. Agora, quando a gente fala em ajuste, depende muito da condição política. E hoje qualquer cenário econômico leva em conta o fator político. O Congresso ganhou muita força, barganha demais a questão das emendas. Qualquer negociação tem de um lado ou do outro a questão. Ou o governo vai segurar a liberação de emendas, é uma consequência dessa falta de aprovação das medidas, ou de outro, o Congresso pressiona mesmo. É quase uma chantagem. Ou libera emendas, ou vai ter a contrapartida negativa em relação às propostas. E aí como é que entra no contexto de cenário macroeconômico? O Brasil mudou, né, Denise? Um pouquinho antes da gente entrar no ar, nós falávamos aqui dos nossos primeiros encontros, quase 20 anos atrás. Era um Brasil que você conseguia fazer a gestão política com posições ministeriais, né, com poucos partidos, e com isso o governo federal tinha muito poder de implementar a sua agenda a partir dessas coalizões. Hoje em dia, o poder está muito mais descentralizado, está muito mais à mão dos deputados, dos senadores, com as emendas parlamentares, e o espaço de manobra, a margem de manobra do orçamento é muito pequeno, né? Então, no fim do dia, digamos assim, são novos tempos que o governo precisaria construir essa base parlamentar no Congresso mais sólida à luz dessas novas, digamos, regras políticas das emendas, por exemplo. Então, eu fico com a sensação que a gente ficou um pouco preso nessa disputa, de fato, entre Poder Executivo e Legislativo, que não se avançou para uma agenda mais estrutural, talvez por uma dinâmica dos dois lados, né, que não chegaram, digamos, nesse acordo para ter, por exemplo, o ajuste fiscal. Então, a minha impressão é que essa mudança que a gente viu do ponto de vista político ainda está sendo percebida pelos presidentes da República. Você falou, a gente viu isso no Bolsonaro, a gente viu isso com o Lula, né? Faltam instrumentos mais objetivos para que eles possam implementar a agenda. Ou seja, vão ter que negociar muito mais o Congresso para levar adiante as pautas que eles pretendem. Parte da frustração de reprovação que se vê hoje de Lula tem muito a ver com o fato dele ter encontrado um ambiente muito diferente do que foi o Lula 1, por exemplo, em que ele tinha esse instrumento de barganha muito mais fácil com o Congresso. Agora é uma situação perversa com os governos, mas é perversa com a economia também, que não avança, né? É quem sofre no fim do dia, né? Porque esse impasse impede que a gente possa avançar nas agendas que são relevantes, né? Se você olhar, por exemplo, muitos dos avanços que nós construímos nas últimas décadas foram frutos dessa coalizão política, dessa coordenação política, que teve solavancos, teve tropeços, mas foi razoavelmente bem feita, né, ao longo da história. E está mais difícil construir essa coalizão. Agora, eu insisto, os dois lados parecem ter que ceder, né? O Congresso exige o complemento das emendas para votar o programa do governo e, ao mesmo tempo, quer que o governo corte gastos. Então, ele quer sinais do governo de caminhar nessa direção do ajuste fiscal para, então, poder ceder do lado deles. Mas a liberação das emendas, a gente sabe que está no foco desse debate. Por isso a coisa acaba muito no discurso também, não é? Em tese queremos o ajuste, mas nós não damos a nossa parte. Agora, dadas essas condições, qual a tua previsão em termos de desempenho da economia daqui para 2026 e das contas públicas? Porque tem previsões muito pessimistas, principalmente a situação em 2027, o que o próximo governo vai herdar, independentemente de quem seja eleito. Acho que dá para separar, de fato, nos 3 anos. Eu não estou tão pessimista assim com 25 e 26. É uma economia que vai crescer ali em torno de 2% nesse ano, um pouco abaixo de 2% no ano que vem, com desemprego ainda abaixo. E acho que é importante, com duas coisas, com uma inflação que começa a ceder já no final desse ano e com juros que começam a cair. Acho que esses componentes são importantes para pensar as empresas, para pensar a vida das famílias em 2026. Agora, 27, como você destacou, quem disse que o orçamento não vai ser viável foi o próprio governo. O governo, né, ao trazer as projeções, ele disse o seguinte, olha, não é manejável esse nível de despesas discricionárias, para entrar um pouco no técnico aqui, simplesmente não é viável. Então, nós precisamos de uma solução ou de uma política econômica consistente a partir de 27. Por isso, até, eu tenho dito que essas discussões agora de aumento de impostos, do IOF, elas são importantes,
mas elas são paliativas, elas são secundárias diante do desafio para valer, que é o desafio de colocar as contas públicas em 2027 em ordem. E isso a gente vai descobrir aqui nos debates que vocês fazem ao longo do processo eleitoral. É exatamente qual vai ser, porque a gente vê tanta briga em torno do IOF, por exemplo, dessa tributação de títulos isentos, tudo isso é meio operação tapa-buraco. Não é uma mudança estrutural que se espera, né, de vinculações de despesas que possa trazer uma situação tranquila. Eu até vi alguns méritos no pacote pós-IOF. Né? No pacote pós-IOF você tem alguma tributação de produtos isentos, você tem alguma, harmonização da tributação dos produtos financeiros, tem alguma harmonização da tributação das empresas financeiras, JCP, enfim, essa sopinha de letras aqui, né? Mas não é o estrutural. Isso é um paliativo perto do tema mais estrutural que a gente vai ter que enfrentar, que são as vinculações, que é a rigidez do orçamento para simplificar. Porque isso que vai estrangular o orçamento, por exemplo, em 2027. O governo não vai ter recursos para a máquina pública, para aquelas despesas que não são obrigatórias, mas necessárias. E isso conecta com o tema que a gente falava há pouco, que a sociedade não está mais disposta a ver aumento de carga tributária. Então, se o governo não consegue articular essa força no Congresso para ter aumento da carga tributária, que está super expresso, que ninguém quer mais, só tem um caminho. Vai ter que fazer um ajuste mais profundo do lado das despesas. É esperar que haja essa racionalidade do ponto de vista dos poderes em geral, porque a fórmula está aí, né? A gente tem visto todo mundo falando o que é preciso fazer. Resta fazer. Acho que dá para terminar até numa nota mais positiva. O episódio desses últimos 10 dias, ou os episódios, tanto do IOF quanto da nova, dos novos impostos, acho que mostra um pouco que se chegou a certos limites. E o Brasil, quando se aproxima desses limites, tipicamente se move, em média, na direção correta. Eu acho que a sociedade está amadurecendo esse tema. Eles estão falando o que precisa fazer, é isso. Resta fazer. Nós ouvimos o Fernando Honorato Barbosa, que é economista-chefe do Bradesco. Agradeço mais uma vez a sua presença. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Obrigado a vocês. Com vocês.